sou jornalista Lucas Silva, né? Eu tô com esse projeto aí, né, que é Histórias que o Futebol Conta, uma série que hoje é o 18º episódio, né? E hoje falando do Botafogo. Então, eu queria que tu se apresentasse, Lívia, que também é jornalista, né? Que tu falasse um pouco de ti, um pouco da tua página, né? Que também tua e das tuas amigas. E do podcast também, né? Que é bem legal também. Lucas, todo mundo que vai nos assistir, nos ouvir. Eu sou Lívia Rangel Ribeiro, eu sou jornalista de formação, me formei em comunicação social, com ênfase em jornalismo aqui na PUC do Rio. Eu moro aqui no Rio atualmente, sou do interior, sou nascida no interior do Rio, interior não, Norte Fluminense, me corrigi, em Campos Goytacazes, e moro aqui no Rio desde quando eu vim fazer faculdade, em 2009, e onde eu fiquei até então. Hoje eu tenho um projeto, é o Mais 7 Podcast, com outras duas amigas, né, botafoguenses, e tem 3 meses e meio o nosso projeto, a gente iniciou esse ano, tem 3 meses e meio, e as duas já criavam, né, a Rafa e a Gabi criavam já conteúdos para o Botafogo. Eu criava menos, eu criava ali um pouco para alguma rede social ali, mas até esse ano eu pausei um pouco, e surgiu o convite, fazia algumas lives com amigos que me convidavam para lives, mas não fazia ali, né, conteúdo continuamente como elas fazem, e elas me convidaram para fazer parte ali da bancada, né, o primeiro podcast com 3 hosts femininas, né, mulheres, então são 3 mulheres aí à frente desse projeto, e semanalmente a gente tem convidados do mundo do Botafogo, influencers que falam ali também de futebol, a gente também costuma chamar quando tem algum clássico, algum jogo contra, e a gente conhece alguém, então a gente leva ali pessoas além do mundo do Botafogo, e tá bem bacana, então quem quiser tá convidado aí para conhecer, para escutar a gente. No jogo do Grêmio a gente fez ali o pré-jogo do Grêmio, então a gente está sempre falando do jogo anterior e da semana também no podcast, além de entrar ali um pouco, né, na vida, ali na história do nosso convidado. Perfeito. Eu vi a semana que vocês entrevistaram o Rafael, né? Então, foi a visita ilustre do Rafael, contou da carreira dele, falou sobre o ano passado, né, que é um ano aí que todo botafoguense tem muito carinho, que a gente foi campeão da Libertadores e do Brasileirão ano passado. Ele viveu, né? É interessante que a gente fala isso no podcast, ele viveu isso lá de dentro. E a gente, torcedor, viveu isso de fora, ele estava lá acompanhando tudo. Então foi bem bacana o papo com ele. Ele é um querido, eu já era muito fã dele, a história dele de jogador, né? Ele passou por grandes clubes, Manchester. Então, ele tem uma história muito rica no futebol. Então, eu já era fã dele, virei mais fã ainda quando ele foi lá no podcast. É uma pessoa maravilhosa. Quem não viu, passa lá para ver. Exatamente. O irmão dele que jogou aqui no Grêmio, né? O Fábio, sim. Baita lateral também. Grande família, né? Baita jogadores, os dois são muito profissionais, né? Muito. Então, Lívia, eu queria que tu contasse agora esse início da tua relação, da Lívia, com o Botafogo e com o futebol. Legal. Lucas, vou ser muito sincera com você. Eu não gostava muito de futebol quando eu era mais nova. O meu pai, eu vou falar um pouco do meu pai, porque ele tem uma influência muito grande na minha história. Meu pai, ele é médico, e o sonho dele era trabalhar com educação física. Então, aos 40 anos, e aí eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, ali no máximo 12 anos, ele entrou na faculdade de educação física. Você imagina, um médico entrou na faculdade de educação física, né, algo bem atípico, porque o sonho dele era trabalhar com o mundo do esporte e ali até trilhar uma carreira e não ser médico do esporte, né, que seria mais fácil ele trilhar esse caminho. Mas ele queria entrar no mundo de técnico de futebol. Então, meu pai é uma pessoa que ele assistia jogo o tempo todo, ele gravava, ele estudava aquilo dali, ele se aprofundava no mundo do futebol. E tem eu e minha irmã, de filhas, né, 2 meninas, que não ligavam muito para futebol. Minha mãe é uma mulher que não liga para futebol, e nenhuma das duas se interessava muito ali pela temática do futebol lá em casa, quando a gente era muito nova. E, historicamente, era para eu ter sido outro time, era para eu torcer para outro time, e a minha irmã torcia 2 times rivais, né, aqui do Rio, sem ser o Botafogo. Aí eu vou deixar aí na curiosidade das pessoas qual que seria. Porque meu avô, por parte paterna, era um time, e a minha avó outro time. Minha irmã mais velha foi direcionada para torcer para esse time do meu avô, e eu para o time da minha avó. Só que eu não criava uma conexão, por eu não gostar muito de futebol, por eu não me importar muito, eu falava que eu torcia para aquele time ali, mas não tinha uma grande relação. Até que um belo dia, isso eu tinha uns 14 anos, meu pai estava vendo o clássico Botafogo e Flamengo na nossa casa. Eu passei na frente da televisão e alguma coisa me atraiu muito no Botafogo, tá? Eu não consigo falar assim, eu era nova, hoje eu tenho 34 anos, então isso tem um tempinho. Eu virei e falei assim, nossa, né? Provavelmente foi a estrela, a camisa, a listrada do Botafogo. Eu falei assim, nossa, que time é esse? Perguntei pro meu pai. É o Botafogo. Nossa, e aí eu sentei
nesse dia e comecei a assistir o jogo. E ele começou a me explicar. Ele viu uma entrada e começou. Aí eu comecei a perguntar o que era falta, o que era isso. Comecei a perguntar, muito curiosa que eu sou, comecei a perguntar sobre o jogo que estava acontecendo. Eu falei para ele, quando que vai ter jogo do Botafogo de novo? Aí ele me disse quando que ia ter. E lá estava eu, sentado do lado dele, assistindo o jogo do Botafogo no próximo dia. E assim continuou. E aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo do futebol. E aí eu tive aulas e aulas do meu pai. Tive muita sorte de ter uma pessoa que conhece muito futebol, que estudava. E começou a me explicar todas as regras e entrar ali naquele mundo. Eu já vinha muito para o Rio, porque meus avós moravam aqui. Então, assim que eu vim, ele viu aquela... Eu comecei a me apaixonar muito pelo Botafogo. Ele começou a contar a história do Botafogo, dos grandes ídolos do Botafogo. Ele estava na final de 95 só que ele estava contra o Santos, né? Só que ele estava na torcida do Santos, inclusive, não que ele seja santista, que meu pai não torce para nenhum time grande do Rio, ele torce para o Americano de Campos Goytacazes, que também é alvinegro, né? E aí ele estava lá para gostar de futebol, e ele me contou da final, contou dos grandes ídolos, e aí foi me entrando na história e foi me apaixonando cada vez mais. Então, quando eu vinha para o Rio, ele me levava em General Severiano, ele me levava já, né, tinha o treino, às vezes o Botafogo treinava ali, e aí teve um dia que eu dei a sorte de estar aqui no Rio, ele me levou lá e eu vi o time. Então eu brinco que eu fui, né, aqui para os botafoguenses, a gente fala muito que a gente não escolhe, a gente é escolhido pelo Botafogo. Então eu sempre, quando eu conto a minha história, eu falo, eu realmente fui escolhido pelo Botafogo, eu estava passando ali, alguma coisa falou assim, vem cá, e você vai ser botafoguense. E a partir de então eu me apaixonei, vim morar no Rio, eu já tinha 18 anos, foi uns 4 anos depois desse acontecimento ali, e aí comecei a frequentar estádio. Quando eu vim para cá, eu dependia muito do meu pai, né? Porque eu não conhecia ninguém quando eu vim para cá, eu tinha só 18 anos. Então, ele vinha muito aqui para o Rio para ir comigo para os jogos, muito final de semana. Até que eu fui conhecendo pessoas na própria faculdade que eram botafoguenses para ir para o jogo comigo, pessoas que eu sou amiga até hoje. Comecei a ir sozinha, comecei a ter menos medo, né? De ir sozinha, comecei a ficar mais velha também. E daí para frente, Lucas, foi só entrar no mundo do Botafogo e me apaixonar. Inclusive, eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer jornalismo esportivo, de tanto que eu me apaixonei pelo mundo do esporte. Por esse dia que eu passei na frente da televisão, estava passando o jogo do Botafogo. Então, minha vida muito direcionou ali esse amor que eu tenho pelo Botafogo por esse dia. Eu queria te perguntar agora sobre os melhores momentos e piores, né, que a Lívia Rangel Ribeiro viveu com o Botafogo. Olha, Lucas, os piores acho que foi o primeiro rebaixamento do Botafogo. Eu lembro que eu me emocionei muito, fiquei muito triste quando isso aconteceu, quando eu vivi. Eu já vivi 2 rebaixamentos do Botafogo e o primeiro me marcou muito, porque eu lembro que eu liguei para o meu pai na última rodada, eu chorava de uma forma, falei assim, minha filha, mas já estava rebaixada tantas rodadas, aí eu falei, mas eu acreditava que a gente ia dar um jeito de conseguir se safar. Então, o rebaixamento mexe muito, né, porque a gente que é torcedor, a gente quer ver sempre o nosso time bem. O Botafogo passou por fases, inclusive quando eu comecei a torcer, de má administração, de uma administração muito ruim. E isso impacta, né? Quando você não tem uma boa administração, quando você não tem investimento, né, ali, você não consegue montar um bom time. Você não tem dinheiro para contratar bons jogadores. Isso acontece com qualquer time, não só com o Botafogo. Então, o Botafogo passou aí por anos muito difíceis. Então, acredito que o que me marcou muito foi o primeiro rebaixamento que eu vivi. Mas acompanhei, não deixei de acompanhar. Eu acredito muito que o torcedor deva estar ali para o seu time apoiar, independente do momento. Óbvio que a gente fica estressado, grita, cada um expressa de uma forma, mas eu sempre fui muito assíduo. A partir do momento que eu virei botafogueira, o Botafogo me escolheu, eu escolhi ele. Eu sou uma torcedora muito assídua, então não abandonei de forma nenhuma. Tem gente que prefere ficar um pouco recluso. Muitos botafoguenses que eu converso falam muito de 2023, que foi um ano muito difícil. Foi um ano ruim, mas de coração, o primeiro rebaixamento me marcou mais de ser ruim. E o momento de mais glória foi ano passado, que foi ali, né, realmente o título, os 2 títulos que a gente viveu ano passado, mas em especial a Libertadores. Eu fui para Buenos Aires, eu estava lá, e foi assim, é indescritível descrever aquele momento. Acho que todos os botafoguenses estavam na mesma sintonia, o time estava na sintonia muito forte ali com os torcedores. Então, foi um momento único e, com certeza, mais feliz da minha vida toda. Foi viver aquele título lá em Buenos Aires. A Libertadores é incrível, né? O Grêmio também, em 2017, foi campeão, né? Até passando pelo Botafogo, né? Numa quarta final, um jogo... Acho que foi o jogo que mais foi complicado para o Grêmio, né? Foi aquele Botafogo, né? Que a gente ganhou de 1-0 na Arena apenas, no Engenhão foi 0-0. Então, o título da Libertadores é muito lindo, né? É apaixonante, marca a gente mesmo, né?
Apesar que 2016 também, tô falando do Grêmio agora, 2016 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, né? Foi, depois de tantos anos, acho que mais de 15 anos, o Grêmio foi campeão novamente, então uma dobradinha, né? 2016 Copa do Brasil e 2017 a Libertadores, incrível. Eu queria agora falar de ídolos, né? Quando eu falo em ídolos, é uma pergunta pessoal, porque cada um tem o seu ídolo, né? Os clubes têm os seus ídolos e os torcedores têm os seus. Também, talvez sejam bem diferentes, né, às vezes, um do outro, né? Do torcedor e do clube. Eu queria perguntar para ti agora, Lívia, sobre os teus ídolos, os ídolos da Lívia. O maior ídolo que eu tenho é o Jefferson, que é o goleiro, né, do Botafogo, já está aposentado, infelizmente. Eu até brinco que se ele quiser voltar, ele ainda dá um caldo muito bom. Eu sou muito apaixonada pelo Jefferson. Nessas vindas que eu estava contando para você aqui no Rio, eu lembro que eu vi o Jefferson de muito perto, então me marcou muito aquilo dali também. E o Jefferson tem uma relação com o Botafogo não estava bem nos anos que ele estava aqui. Então, ele não abandonou a gente, né? Ele tem uma história, né? Ele foi para a seleção pelo Botafogo, mas ele arriscava ali não ir, porque não estava competindo grandes competições ali naquela época, pelo nosso momento de administração, né? De má administração. Então, meu grande ídolo é o Jefferson. Amo o Louco Abreu também, não tem como não amar o Louco Abreu. O Louco Abreu que estava na seleção uruguaia, então ter um cara ali, daquele cara ali, né? Que é um grande goleador, historicamente, do Botafogo, que eu vi. Óbvio que tem os antigos também, tem Garrincha, tem Newton Santos, que historicamente são incríveis, que eu admiro muito, mas como eu não vi, eu amo pela história, mas dos que eu vi, dos que eu presenciei, do que eu estava no estádio, vivendo aquele calor ali, emoção do jogo, eu considero o Jefferson e o Louco Abreu. Eu vou fazer uma pergunta em relação a ídolos. Tu não citou o nome desses dois caras que eu vou falar agora, que é Gatito Fernandes e Tiquinho Soares. Eu sei que passaram muito tempo aí no Botafogo. Eu queria perguntar sobre esses dois caras para ti. Se você considera ídolos ou não, a passagem deles pelo Botafogo. O Gatito eu considero um ídolo. Eu elenquei ali os principais para você, mas eu amo muito o Tiquinho também, tá? Eu acredito que o Tiquinho ele marcou muito, principalmente a geração mais nova, desde, né, do ano que ele chegou, ano retrasado, que ele demonstrou, ele ressuscitou uma esperança nos botafoguenses. Então, o Tiquinho tem essa ligação muito forte com muitos botafoguenses. Eu converso principalmente com a torcida mirim do Botafogo, né, as crianças ali. Foi o primeiro ídolo que elas viram, que estava ali, estava fazendo gol, que teve a identificação com a torcida. Tem uma história muito marcante do gol do Tiquinho contra o Palmeiras ano passado, que foi, e a Fernandinha Maia, que é a narradora do Botafogo, foi no nosso podcast e contou. Foi registrado o maior grito que aconteceu no Newton Santos. Então, assim, né, da comemoração dele. Então, ele tem uma ligação muito forte com a torcida. Eu, particularmente, fiquei muito triste quando ele saiu esse ano, que ele, né, foi ali para o Santos, toda a negociação para o Jair vir ele ir. Mas eu considero, sim, os dois também. O Gatito tem um amor muito grande pelo Gatito, que também é um goleiro de seleção. Não queria que ele tivesse saído. É uma mágoa muito grande que eu tenho dele ter saído, mas enfim, né, de quem foi essa decisão, a gente não sabe muito bem se foi dele ou do Botafogo esse ano, mas eu gostaria que ele tivesse aposentado aqui. E um outro que ainda está no Botafogo ali, mas por trás dos campos, digamos assim, que é o Carly. Eu também tenho um carinho muito grande pelo Carly. Eu encontrei até com o Carly, que eu estava ali no Botafogo, gravando ali um pré-jogo no Botafogo TV há 2 semanas, e eu meio que paralisei, assim, quando eu vi o Carly, que também é um cara ali que tem super representatividade com a torcida. E de mais recentes, né, se a gente for falar de ídolos, tem também a figura do Luiz Henrique, que foi importantíssimo para os nossos títulos ano passado, o próprio Igor Jesus, que fez o gol agora esse ano no Paris Saint-Germain, que vai ser eterna aquele momento, aquele gol dele. Acho que eu sou muito otimista, e eu talvez era uma das únicas botafoguenses que estava falando, eu acredito que a gente pode ganhar do Paris Saint-Germain. E as pessoas, você tá alucinada, não é possível. Eu falei, a gente pode. A gente foi lá e fez isso, né, esse feito. Então, tem aquela... além do que o Igor Jesus fez ano passado, né, que ele é um excelente jogador, desde que ele chegou, ele se identificou muito com a torcida, ele vestiu a camisa, ele representou o time, e acredito que nós, torcedores, nada mais queremos do que um jogador que vista a camisa e que se identifique com o nosso clube, e represente o nosso clube enquanto eles estão aqui, porque eles são colaboradores, né, são profissionais que vão cada hora para um time, muitas vezes pode ser até dentro do Brasil, mas enquanto eles estão aqui, a gente espera que eles representem, que eles respeitem a história, que eles se identifiquem com a gente, com o clube, com a torcida, e são nomes aí que se identificaram muito com a camisa do Botafogo. Perfeito. Eu queria agora falar de rivalidades, né? Diferente do Rio Grande do Sul,
o Rio de Janeiro, ele tem não apenas 2, tem 4 clubes grandes, né? Gigantes que estão na Série A, além de outros clubes aí, né? Como Volta Redonda, que estão na série B, né? Série C aí. Eu queria perguntar como é a rivalidade aí no Rio de Janeiro, principalmente com o Botafogo, né? O Botafogo tem um clássico com o Flamengo, Fluminense e Vasco. Tu tem um que é maior ou não? Todos são iguais? Não, eu considero a torcida do Vasco, a relação da torcida do Botafogo do Vasco é muito positiva. O clássico do Botafogo e Vasco, óbvio que na hora ali do momento do jogo tem aquele calor, todo mundo se xinga, mas assim, o pré e pós-jogo são muito tranquilos. Então a gente, por exemplo, vai jogar em São Januário. A gente entra, tá todo mundo junto bebendo, sai, não precisa ficar dentro do estádio esperando, isso acontece com eles também. Óbvio que tem algumas torcidas organizadas que não se dão, que pode ter alguma confusão, que isso, infelizmente, isso acontece em todos os times, mas eu acredito que a gente brinca o clássico da amizade, né? Que Botafogo e Vasco ali tem essa parceria histórica ali e que é mais tranquilo. Com o Fluminense, há quem diga de que seja pelo clássico vovô, né? Historicamente aí também, que a rivalidade muito grande antigamente era Flamengo e Vasco e Botafogo e Fluminense. Então tinha muito essa rivalidade, né? Mais pré-determinada, assim. Mas eu, Lívia, acredito numa rivalidade maior com o Flamengo, da gente, assim, da torcida. E eu, particularmente, é muito bom ali quando a gente tem esses embates, as vitórias. É um time que está muito bem estruturado, que se mantém muito bem estruturado, que é o Flamengo, ganha muitos títulos. Então, é gostoso quando a gente tem um jogo, a gente joga bem e a gente ganha deles. Mas a torcida, falando um pouco de clima quente da torcida, eu sinto muito contra o Fluminense. Acho que tem uma rivalidade bem grande ali entre as torcidas, que fica um pouco até mais quente do que, apesar de eu já ter visto, infelizmente, muita briga, muita confusão pré e pós-jogo do Flamengo, mas com o Fluminense isso também acontece. Se eu não estou enganada, tem muitos rivais aí no Rio de Janeiro que chamam o Botafogo de bairro, não é isso? Me conta um pouco sobre isso. Olha, eu confesso que, sim, da torcida do Botafogo, isso virou até música que a gente tem, né, cantando, tipo, isso não impacta a gente, né, porque eles entrou muito, acredito que na torcida rival, porque a gente ficou muito tempo aí sem ganhar algum título de expressão, então começaram a falar que é bairro, é bairro, é bairro, mas eu acho muito curioso, porque o Flamengo é um time que também leva um time de um bairro, fica em outro bairro a sede, que é na Gávea, Barra Lagoa, mas óbvio que eles têm aí, né, anos aí mais recentes que eles ganharam muitos títulos, então eles acabam se respaldando nisso e criaram essa piada, digamos assim, para chamar a gente de bairro. Eu não me incomodo, acho que isso não incomoda a torcida do Botafogo. A gente tem gente que tem blusa, Botafogo é bairro Botafogo. Então, assim, eu acho que é um bairro lindo. Quem não conhece Botafogo e for lá, General Severiano, a sede é linda. A gente tem muito orgulho de ser um bairro do bairro de Botafogo, que é um bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos bairros mais lindos que tem. Então, eu, particularmente, não me incomoda. A zoação de torcida sempre vai ter, mas, sinceramente, ser chamado de bairro, para mim, é até um elogio, que é um belo bairro. Legal. Lívia, para a gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, né? É o momento, é a pauta da pergunta surpresa. Tenho 10 perguntas aqui. Vou sortear uma para ti. Opa! Essa parte é bem legal. São perguntas não relacionadas à história do clube, mas sim às histórias do torcedor, né? Legal. Se tu pudesse voltar no tempo e mudar um resultado, qual seria? Aquele jogo de 2023, que o Botafogo estava ganhando de 3-0 do Palmeiras, e o Palmeiras virou e foi 4-3, que o Tiquinho Soares perdeu o pênalti. Se eu pudesse voltar, eu voltaria naquele, porque eu acho que a gente poderia ainda ter uma possibilidade ali da gente ser campeão naquele ano também do Brasileiro. 2023, né? O ano, eu lembro muito bem desse ano também, né? Que o Grêmio vence o Botafogo, acho que, se não me engano, com 3 ou 2 gols de Luizito Soares, né? Então, foi um ano bem marcante. Eu estava nesse jogo também. Esse jogo foi até em São Januário. São Januário, é. Mas ali a gente já tinha perdido para Palmeiras, a gente já tinha perdido para o Flamengo em casa, e a gente jogou em São Januário porque teve algum show no Newton Santos, e eu estava nesse jogo, eu lembro direitinho que eu estava atrás do PR. E foi muito triste porque a gente também estava ganhando, e o Soares, e eu amo o Soares, tá? Porque eu adoro assistir seleção argentina, uruguaia, então eu tenho um carinho muito grande para o Soares, e eu olhava muito de perto, que São Januário é muito próximo do campo, o Newton Santos é mais longe, né, porque tem a pista de atletismo. Eu olhava aquilo ali, eu falava assim, cara, não consigo nem xingar o Soares, porque, tipo, não é culpa dele, sabe? O time, você percebia ali, os botafoguenses
teve uma desconexão, meio que aconteceu algo ali, o Tiquinho machucou, o Tiquinho tinha essa representatividade muito grande no Botafogo. Em 2024, a gente tinha mais figuras. Em 2023, a gente tinha muita figura do Tiquinho, de ser aquele líder, de ser aquele cara, né, que tá vestindo a camisa. E quando ele machuca, começa a história dele com o pai dele, desanda. E isso o time todo sentiu, e nós também. E aí desandou, mas eu acredito que começou naquele jogo realmente contra o Palmeiras, que aí começou a má fase, digamos assim, do ano. É um ano que o Palmeiras leva o título, né? Se não me engano, Foi. com um ou 2 pontos de diferença do Grêmio, né? O Grêmio. Sim, o Grêmio foi super bem no final também. Foi, exatamente. Aliás, o Grêmio, se não me engano, no primeiro turno, 2020, ou segundo turno, agora não lembro, o Grêmio perde o Botafogo de 2-0 em casa, né? Na arena do Grêmio. O Botafogo estava ganhando muito bem em 2023 em casa, a gente ganhava praticamente tudo dentro de casa. Fora, assim, que a gente não estava ganhando tanto, mas a gente ganha do Palmeiras lá e perde para eles aqui, se eu não me engano, em 2023. Eu sei que em 2024 a gente ganhou e empatou, né, do brasileiro, que Libertadores a gente ganha lá. Na verdade, a gente empata lá, né, e ganha dentro de casa. Tá. Eu vou fazer outra, então. Vamos para outra, Vou fazer outra que é legal. A parte que eu mais gosto é da pergunta surpresa. São várias perguntas bem legais. Essa aqui é muito legal. Lívia, se tu pudesse dar um cartão vermelho para algo relacionado ao futebol, seria para o quê? Aos árbitros brasileiros. Acho que eles são muito incoerentes. Acredito que tem muito jogo que, não só do Botafogo, tá aí falando de futebol geral, qualquer jogo que a gente vê tem uma polêmica, então eu acredito que a gente precisa profissionalizar melhor nossa arbitragem. E nosso, né, a arbitragem que eu falo são juízes e o VAR também, para a gente ter um futebol mais claro, com regras mais consistentes, para não gerar tanta dúvida como tem hoje em dia. É uma questão bem complicada quando a gente fala de arbitragem, né? Toda rodada brasileira tem uma polêmica, né? A minha série, ela se chama Histórias que o Futebol Conta, né? Ela tá no 18º episódio, hoje falando do Botafogo, e a história que o futebol conta é aquela história do torcedor, né? Que o torcedor vivia com a camisa do clube, no estádio, ou relacionado ao futebol. Eu queria que tu contasse pra gente aqui, né, nesse episódio, uma história que marcou a Lívia Rangel Ribeiro. Eu vou contar a história do Peñarol do ano passado, na Libertadores. O primeiro jogo em casa, que a gente goleou o Peñarol ali 5-0. E foi um dia depois do meu aniversário. E eu fiz 34 anos. E eu cheguei nesse jogo, Lucas, muito assim, cara, o Botafogo vai ganhar. E a gente vai ganhar de 4-0, porque eu fiz 34 anos, então vai ser uma homenagem, vai ser um presente de aniversário. Foi exatamente o dia seguinte do meu aniversário, dia 23 de outubro. Pessoal, cara, você tá louca. A gente tá aqui Libertadores, Peñarol, tipo, você tá surtada. E, Lucas, foi saindo o primeiro gol. Isso tudo no segundo tempo. Segundo gol. Terceiro gol. No terceiro gol, eu já estava rolando, que eu estava nesse jogo, até não estava na cadeira aqui, né? Eu estava no meio, aqui na escada. E aí começou aquela comoção. Quando saiu o quarto, eu literalmente rolei, eu fiquei com a perna toda roxa, porque eu rolei, as pessoas me tombaram comemorando o gol, e eu fui rolando de uma cadeira para outra. Então, assim, é um dia que eu guardo com muito carinho, além da gente estar classificando, né? A gente praticamente estava com um pezinho na classificação. No segundo jogo, a gente foi lá 3, eles fizeram 3 e o Almada fez um gol para carimbar ali a classificação. Foi um jogo muito quente antes do jogo, porque a torcida deles, né, teve a confusão aqui no Rio, na praia. Então, foi um jogo que estava muito quente do lado de fora do jogo, digamos assim. Mas a torcida do Botafogo, eu até me arrepio contando desse jogo, porque foi uma recepção dos jogadores muito incrível. Eu estava lá, eu consegui chegar antes desse jogo com um sinalizador, e até jornalistas que contam, falam assim, eu nunca vi uma coisa aquela dali, na torcida do Botafogo, a gente estava em êxtase, por estar vivendo aquele momento já da Libertadores. Então, quando a gente faz aqueles gols, é inexplicável o que eu senti naquele momento ali, um dia depois do meu aniversário, né, como eu contei. Então, foi uma felicidade, assim, eu arrepio contando essa história, que foi inesquecível aquele jogo ali do Peñarol. Obrigado por dividir essa história comigo aqui, com o episódio, né? Muito bacana. Então, Lívia, antes de passar a palavra para ti, para tuas considerações finais, eu queria te agradecer novamente, né? Por ter aceitado o convite, por ter participado desse episódio, né? Falando do Botafogo, das tuas histórias, né? De como começou o teu trajeto com o futebol, né? Então, isso é marcante, eu gosto de escutar isso, e é por isso que eu fiz essa série, né? Escutar histórias de torcedores. Obrigado, desejo tudo de bom na tua vida, né? Como profissional de jornalismo, no teu podcast, lá nas tuas páginas, lá que tu fala do Botafogo, isso é muito bacana. Escutar histórias também, né? Como vocês vêm fazendo, né? Escutar histórias de influencer, de torcedores, né? De jogadores. Então, muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado esse convite, e a palavra é sua. Todo sucesso para você também, Lucas. Obrigada pelo convite. Eu amo falar do Botafogo.
Eu amo falar da minha história com o Botafogo, acho que eu tenho muito orgulho de ter sido escolhida aí pelo Botafogo, tenho um carinho muito grande pela história do clube, por tudo que eu estou vivendo, que eu sempre vivi, acho que tudo que eu vivi, como eu falei aqui, né, dos momentos ruins também, e tem até uma música do Botafogo que fala, momentos ruins eu já vivi, mas eu nunca parei de cantar, e isso me representa muito, eu nunca deixei de acreditar nesse amor maior que eu sinto por esse clube. Então, os dias felizes a gente ama, mas a importância de nós torcedores estarmos para o nosso time, eu falo muito de futebol, mas com todos os nossos sentimentos, né? A gente vai da alegria para a tristeza, para o estresse, em questões de segundos. Então, gostar de futebol é nada mais do que gostar de viver e sentir todas as emoções em segundos. Então, muito obrigada pelo convite, todo sucesso para você também, que eu te desejo. Precisando de alguma coisa, estarei por aqui. Estando no Rio um dia, fala que a gente encontra para ver um jogo. E é isso, boa sorte para você também. Obrigada pelo convite. Muito obrigado e Deus te abençoe. Obrigada, amém. Tchau, tchau.